E agora sim a gente fala sobre os sorteios do Supremo Tribunal Federal. Ouçam essa, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, acertou uma previsão. Às 9 horas da manhã desta sexta-feira, ele apostou que a ação do seu partido no Supremo Tribunal Federal, que busca barrar uma possível reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, cairia nas mãos dos ministros Gilmar Mendes ou Alexandre de Moraes. Dito e feito, o ministro Celso de Mello se declarou impedido de julgar a ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PTB e Gilmar Mendes foi declarado o novo relator. Olhem o que disse Roberto Jefferson. Celso de Mello se recusou a analisar a ação do PTB que busca barrar a tentativa de Alcolumbre de se reeleger presidente do Senado. A ação deve passar a outro ministro no tal sorteio que o STF promove. Só falta cair com Alexandre de Moraes ou Gilmar Mendes. Alguma dúvida? Foi o que tuitou Roberto Jefferson. E nessa semana nós já contamos aqui um caso parecido. O ministro Alexandre de Moraes foi escolhido novo relator do processo de impeachment contra o governador do Rio, Wilson Witzel, no STF. Isso porque o ministro Luiz Fux havia se declarado também impedido de atuar no caso. Augusto, está te causando estranheza? Estão te causando estranheza? Só ele está trabalhando, ele é o plantonista permanente, tem mais ninguém. Os dois, né, agora, o Gilmar e o Alexandre. O Alexandre, ele pega todos os casos, além das... Só com as atividades que ele tem como detetive, delegado, promotor e tal, já está ocupado. E ele pega todos. Ali é o seguinte, eu só queria saber, agora eu estou curioso, por que o Celso de Mello se declarou impedido? Não sei qual foi o motivo apresentado, né? Qual foi a alegação? Porque ele está concentrado no trabalho para conseguir o afastamento do Bolsonaro, alguma coisa assim. Não dá para entender. O Celso de Mello, ele não tem, eu não sei de nenhum outro processo importante. Ele só está lidando com coisas ligadas ao Bolsonaro. A suposta interferência na Polícia Federal, né? Claro. Ele está concentrado em apresentar um documento, é o pavão, né, de Tatuí. Ele está sobrevoando ali o Planalto de olho no seu atual ocupante, que está lá pela vontade popular. Eu não sei o que ele mais faz, ninguém mais trabalha, só esses outros aí. E imagina, né, um cara que lida com 10 processos, como ele se dedica a isso, ele estuda profundamente, já está com o voto decidido. Eu já sei o que eles vão fazer, e o Roberto Jefferson deve fazer isso sempre, porque é uma bola cantada, diz logo com quem vai cair e já adianta qual vai ser o voto. Pois é, né, Zé Maria? Tem também os casos do Flávio Bolsonaro e do José Serra, dos recursos apresentados, que também foram parar nas mãos desses ministros, né, Zé? É um programa de computador, né? É um sorteio via computador que é feito tradicionalmente no Supremo, e os outros ministros não questionaram, mas eu tenho a impressão também que há um pacto de confiança ali de não investigar. Mas eu acho que era o caso de mandar um técnico dar uma olhada no programa para ver como é esta decisão aleatória de um programa de computador. Eu quero acreditar que pode ser coincidência, não é possível que o Supremo Tribunal Federal faça um sorteio viciado para definir o relator. Ô Augusto, eu queria pegar um tempo aqui para explicar a complexidade desse pedido do Roberto Jefferson do PTB. Fios, é o seguinte, nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado pode se candidatar à reeleição. O presidente da Câmara jogou a toalha, disse que não será candidato, ele teria que colocar uma emenda à Constituição para ser votada, de repente até tem maioria, mas ele achou antiético e tal, não quis. O presidente do Senado tenta a reeleição e ainda não jogou a toalha e ainda conta com a possibilidade de apoio explícito do presidente Jair Bolsonaro. Eles são inelegíveis porque o regimento interno do Congresso, da Câmara e Senado, e o regimento é constitucionalizado, indica que não se pode ter reeleição. Só que houve uma interpretação de que a reeleição em mandatos diferentes poderia acontecer porque não seria uma reeleição. Foi assim que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conseguiu 3 mandatos. O primeiro foi tampão
Ele fez uma interpretação ali de que, na verdade, ele não foi eleito, ele entrou como presidente tampão e conseguiu, no mesmo mandato, né? E no seguinte era um mandato diferente e aí a coisa ficou mais clara. Então, Rodrigo Maia é um raro caso de 3. Para ele ser reeleito, teria que haver uma emenda à Constituição. No caso do Senado, o argumento do Davi Alcolumbre é de que o mandato do senador é de 8 anos e não de 4. Então, que ele poderia se reeleger com muita boa vontade e pouco argumento jurídico. Então, esse era o debate do Congresso Nacional. Os dois, devo lembrar que apesar de apanharem de uma impopularidade real fora do Congresso, os dois têm apoio e têm maioria para serem reeleitos. Se candidatos, serão reeleitos. Isso não tem dúvida. Só que é o seguinte, aí vem o Roberto Jefferson, né, o PTB, e apresenta no Supremo Tribunal Federal um pedido para impedir a candidatura do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, né? E aí vai para as mãos do Gilmar Mendes. Eu conversava com um líder de partido político e ele me alertando. Sabe o que pode acontecer? Roberto Jefferson viabilizar as candidaturas dos presidentes da Câmara e Senado. Porque se o Gilmar Mendes disser, olha, este é um assunto do Congresso Nacional, esse é um assunto interno corpore, pronto, está viabilizada a candidatura. Veja que Roberto Jefferson, numa tentativa de atrapalhar a reeleição de Davi Alcolumbre, poderá justificar a reeleição e dar, inclusive, a justificativa moral. Os presidentes da Câmara e Senado podem dizer, olha, eu não estava querendo, não fui eu que fui ao Supremo, mas já que o Supremo permitiu, eu vou lançar candidato. Então, o Roberto Jefferson jogou nas mãos do Gilmar Mendes a possibilidade de candidatura à reeleição dos presidentes da Câmara e Senado. Basta que ele diga, este é um assunto interno do Congresso. Veja como é a situação jurídica do país. Você tinha feito uma pergunta ao Zé Augusto? Eu queria saber por que o Celso de Mello se declarou impedido. Ele, por acaso, é militante de algum partido envolvido nisso? Não sei, Augusto, isso é de foro íntimo do ministro do Supremo, né? E aí ele julgou, deve ser porque tem algum parente que num determinado momento militou ou advogou ou defendeu o PTB ou o Roberto Jefferson. Muito bem, Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Eles leem o que eles querem na Constituição. Hoje em dia, de fato, o que está acontecendo, quer dizer, qual é a base da democracia? São as instituições. Mas as instituições no Brasil, elas estão sempre na fronteira, né? Entre ali a consistência e a geleia. Então, o Supremo Tribunal Federal é uma geleia. Eles decidem, a gente tem uma série, essa manipulação de sorteio é só uma parte da história. A gente tem uma série de interpretações absurdas, né? Vou lembrar só uma aqui que me ocorreu agora, ouvindo o Zé explicar essa questão aí do Congresso, né? Que foi justamente quando o Lula estava preso e apareceu ali uma defesa pedindo um habeas corpus, né? E aí tinha justamente uma sincronia lá com alguns grupos, né, justamente do Congresso, que estavam querendo soltar, liberar o Lula e tal. E o timing da coisa era o seguinte, tinha que julgar, tinha que soltar o Lula naquele fim de semana, né, até aquele fim de semana. O que aconteceu? Foi colocado o habeas corpus, né, em votação. Só que a duração da sessão, né, quer dizer, a duração da discussão do habeas corpus estourava a sessão. E eles inventaram, não foi nem pedido pela defesa do Lula, o Gilmar e o Marco Aurélio inventaram um negócio chamado liberdade provisória. Quer dizer, eles já se anteciparam, olha como é que eles formulam o direito que eles querem, que eles dão na telha. Se anteciparam ao princípio de que
o habeas corpus, né, era procedente, ou seja, que aquele cidadão preso não deveria estar preso, e não colou, mas eles tentaram essa gambiarra durante a sessão, numa boa. E vários outros casos. Depois, para soltar o Lula, por exemplo, foi isso. Eles foram lá, se juntaram e resolveram rasgar uma decisão deles mesmos de 2 anos antes, sendo que o Gilmar Mendes, que tinha feito, está aí na internet para quem quiser ver, o Gilmar Mendes, que tinha feito 2 anos antes um voto eloquente, enfático, incisivo, né, a favor da prisão após condenação em segunda instância, que todo mundo civilizado era assim. Vejam, assistam. Ele falou e disse todo o contrário, que não, que aquilo era um abuso, que estava contra a Constituição. Então, assim, isso é uma situação muito precária, né? Quer dizer, e isso que eu estou fazendo não é um discurso contra as instituições, ao contrário, né? É a favor das instituições. Mas as pessoas, a sociedade precisa também ter a noção do quanto é frágil, né? Quando a gente estava falando, o Augusto estava falando agora há pouco também, né? Assim, como jornalista, ele algumas vezes se viu diante de um fato consumado. Aí você acha que o fato está consumado e você cala a boca? Não. É por isso que a democracia brasileira tem avançado, porque justamente, inclusive pela internet, que eles estão querendo amordaçar, aparece muito a voz da sociedade e ela empurra as instituições. Né? Na Lava Jato aconteceu bastante assim. Esse negócio do sorteio é isso. Eu lembro muito bem no caso escandaloso do Joesley Batista, né? Aquela conspiração Janoesley, que era um golpe de Estado. Eles montaram ali uma delação fajuta do Joesley, que inclusive depois foi anulada e o Joesley foi preso, mas antes disso, a Carmen Lúcia, que era presidente, de repente, por um encanto desse, né, que o Roberto Jefferson adivinhou aí, caiu na mão do Fachin. O Fachin, quando foi se candidatar a ministro do Supremo, ou seja, foi ao Senado para fazer lá o corpo a corpo, né, que ele seria sabatinado, os lobistas da JBS ajudaram lá o Fachin, todo mundo sabe disso. Levaram o Fachin aos gabinetes e tal. E aí, na hora de decidir a homologação, que foi uma homologação mais vergonhosa da história da justiça brasileira, essa delação do Joesley, não tinha força-tarefa da Lava Jato, a Polícia Federal não sabia, ninguém sabia, o Janot armou ali com o Miller, montou ali com um pessoal da imprensa também, com a Carminha, e deram lá e caiu na mão do Fachin, que tinha sido tão ajudado, né, pelo delator lá. E aí o Fachin deu aquela fuga para o Joesley para Nova York, né? Isso é o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, quando aparece a hashtag aí, vergonha, eles ficam chateados, mas eles que passam vergonha, né? Eles que se colocam em posições vergonhosas, né? Então, vamos ver. Esse negócio de Supremo decidindo sobre tudo, isso não vai dar bom, como se diz na rua. Isso não vai dar bom, porque assim, já estão, por exemplo, metendo a colher no impeachment do Witzel. O que tem a ver o Dias Toffoli, na Suprema Corte, com um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? Mas eles fizeram isso no impeachment da Dilma Rousseff. O Luiz Roberto Barroso fez lá uma dessas piruetas retóricas que eles dizem que é direito e conseguiu dissolver uma comissão da Câmara dos Deputados de impeachment, exatamente como o Dias Toffoli acabou de fazer numa comissão na Assembleia Legislativa para livrar o Witzel. Não está legal isso, o Supremo Tribunal Federal está abusando dos seus poderes e a sociedade está vendo.